Boa noite. Estamos aqui mais um dia na presença do Senhor, onde vamos falar sobre Jesus, o Filho do Homem, e falar um pouco e orar pelo nosso país, orar. As batalhas estão grandes, precisamos do socorro do Senhor. Então, bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre uma passagem magistral no Evangelho, uma passagem clássica a respeito do Filho do Homem, do Filho de Deus. É uma passagem muito interessante, ainda que nós não vamos nos aprofundar muito nela, mas espero que Deus te dê iluminação, entendimento, e que ela produza fruto em nome de Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus um dia perguntou isso para os discípulos, lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, disse que ele, chegando às partes de Cesareia de Filipe, é onde o Jordão nasce, eu estive lá, um lugar lindo, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Lembra que o nosso tema nesses dias é sobre o Filho do Homem, Jesus, o Filho do Homem, sua humanidade. Eles disseram, um João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus queria saber o que as pessoas diziam a respeito dele, mas no fundo, ele queria saber o que os discípulos pensavam a respeito dele. Então, é importante, é fundamental o que você pensa sobre o Filho do Homem. Quem é Jesus para você? O povo achava que ele era João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas, que era uma coisa impossível, porque um morto não volta à terra. Então eles estavam muito enganados, porque a verdade a respeito de Jesus você vai encontrar na palavra de Deus. Ele um dia disse aos judeus que eles examinavam as escrituras porque eles julgavam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam ao meu respeito. Você quer saber quem é Jesus, você tem que ir para as escrituras, você tem que ir para a Bíblia, e aí você vai saber quem ele é. Jesus diz aos judeus que eles não queriam vir a ele para ter vida. Não é suficiente você saber quem é Jesus. Você precisa saber quem ele é e ir a ele e pedir-lhe ajuda e socorro para que você tenha a vida eterna. Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não verá a vida. E na sequência da passagem, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Que era o mais importante. E Simão Pedro, Simão sempre assim, aquele cara pronto a responder, pronto a falar, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vê que aqui na declaração de Simão, Jesus pergunta quem diz ser o Filho do Homem. Ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então as duas naturezas, a divina e a humana, estão nessa passagem. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Para você saber verdadeiramente quem é Jesus, você precisa que o Pai dos céus te revele quem ele é. Porque Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então pede o Pai para te revelar quem Jesus é. E aí ele vai te levar a Cristo. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo muito mal interpretado
pela Igreja Católica, que diz que Pedro, a igreja foi edificada sobre Pedro. Pedro, um homem falho, que daqui a pouco ele vai escorregar, não podia ser a rocha, não podia ser a pedra de fundamento. A pedra é Cristo, porque quando Jesus fala, tu és Pedro, a palavra grega que ele usa para Pedro é Petros, que significa pedra, pedaço de rocha. E depois, quando Jesus fala sobre essa pedra, ele usa outra palavra grega, que é a Petra, que significa rocha. Lembra a famosa cidade Petra, escavada na rocha? Então, Petra é rocha, Jesus é a rocha, Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é por onde a igreja é edificada, não sobre Pedro. E aí ele diz, eu te darei, e ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus, que é o modo de abrir o evangelho, tanto para o judeu como para o gentio, que Pedro pregou para os dois. E através disso eles começaram a entrar na igreja e começou a salvação, que está relatado em Atos. Né? E ele diz, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, os apóstolos tiveram esse mandamento do Senhor de ligar e desligar, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A autoridade do Senhor para pregar o evangelho, o que liga e desliga é a palavra de Deus, quando é pregada. Quando ela é pregada e o coração se abre, você é ligado aos céus. Quando ela é pregada e o coração se fecha, você está desligado dos céus. Qual que é o seu desejo? Qual é o seu pedido para Deus? Me liga no céu, Senhor. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Né? Jesus tem essas ordens incríveis, né? Naquele momento eles não eram para dizer, mas depois quando ele ressuscita e derrama o Espírito, aí ele manda que eles preguem para o mundo inteiro. Então, na sequência, versículo 21, então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus, depois dessa revelação tremenda, ele fala da morte dele, e que ele ia morrer e ressuscitar. Mas os discípulos, eles estavam ouvindo, mas não escutando, ou escutando, mas não ouvindo, porque eles estavam com o coração endurecido, eles não podiam aceitar a morte de Jesus. Então, com essa dificuldade, o que Pedro faz? O Pedro que antes tinha tido uma revelação tremenda, o Pedro que é o cara, é o homem, é o poderoso, agora o que ele diz? Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro começou a repreender Jesus. Pedro estava desvairado nesse momento, ele foi usado por Satanás. Porque logo em seguida Jesus fala, voltou e disse em direção a Pedro, para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro era Satanás, mas Satanás usou a boca de Pedro para falar. E muitas vezes Satanás usa a boca das pessoas. E você precisa discernir quando é Deus, quando não é Deus, quando é o homem. Né? Então, Jesus diz, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás nunca entendeu o plano de Deus completo. Ele tinha imagens, ele sabia do céu, porque ele estava lá, sabia quem Jesus era, filho de Deus, mas ele não compreendia a redenção. Né? Tanto é que ele levou Jesus para a cruz, e a cruz foi a derrota, ele foi aniquilado na cruz. Então, depois disso, né? Pedro dá essa escorregada e a resposta de Jesus para ele foi com um soco na boca do estômago. Né? E Pedro, acho que ele volta ao normal. E então Jesus disse aos seus discípulos,
Na sequência, Jesus fala isso, olha, você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Então ouça o que o Senhor tem para te dizer. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Então, se você é um discípulo de Jesus, se somos discípulos de Jesus, então temos uma responsabilidade de nos negar cada dia. Cada dia dizer não ao orgulho, dizer não à mentira, dizer não aos enganos da vida, dizer não ao egoísmo, quando é você o centro, quando eu sou o centro das coisas. Isso assedia a nossa alma todo dia. E a gente precisa dizer não para essas coisas, para que Jesus reine verdadeiramente e verdadeiramente sejamos discípulos dele. Porque um discípulo se nega, um discípulo toma a sua cruz. E a cruz de Jesus foi a responsabilidade que o Pai lhe deu de tomar a sua cruz e ir até a morte e morte de cruz. Então a cruz é uma responsabilidade de obediência e submissão à vontade de Deus e à palavra de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, então você deve tomar a sua cruz a cada dia, negar-se a cada dia e seguir a Jesus. Como está escrito. E aconteceu que muita gente até diz crer em Jesus, mas não são discípulos. Um exemplo está em João 12, quando muitos dos importantes, principais, creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga, eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que você ama mais? O que você segue mais? Você não pode ganhar o mundo e ganhar Deus. O que te impede de ser um discípulo verdadeiro de Jesus? O que te impede de seguir hoje a Jesus? Será que é a sua religião? Que diz, não, isso eu não posso mudar de religião. É Jesus. Será que é a sua família? Você dedica mais tempo, mais prioridade à sua família do que a Jesus e ao reino dele? Ou será que são seus projetos, seus planos? Eu tenho plano disso, plano daquilo, tenho propósito disso, daquilo, e Jesus não entra muito nesses planos. Então, lamento te dizer, nesse caso, você não é um discípulo de Jesus verdadeiro, logo não verá a vida. Não é porque todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e todos vão dar uma resposta, porque Jesus falou, olha, no último versículo aqui do capítulo aqui, ele diz, em Mateus 16, o versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Qual é a obra que você tem para mostrar para o Senhor? Como você está amando, conhecendo, seguindo e servindo o Senhor Jesus? A sua vida tem sido transformada? Jesus se tornou o seu Senhor, que significa seu Deus? Jesus se tornou o seu Salvador, que o nome dele significa salvação, e você se arrependeu dos seus pecados, porque ele nos salva dos nossos pecados. Jesus é seu Cristo, seu Messias, o enviado de Deus para mudar a sua vida. Jesus é nosso, é meu, é seu. Se ele é meu, é seu, nós somos da mesma família, a família dele, e nós somos irmãos em Cristo, e somos parte uns dos outros, membros uns dos outros e membros da família de Deus. Consequência dessa história, o Filho do Homem é também o Filho de Deus.
ele começou perguntando: quem diz os homens serem o filho do homem? E ele terminou dizendo: o filho do homem virá na glória do seu Pai. Então, o filho do homem também é o filho de Deus. E ele vai vir na glória e vai encher todas as coisas. E todas as coisas vão estar debaixo do reinado dele. Que o Filho de Deus, o Filho do homem, seja o seu Deus, o seu Senhor. Como eu gosto de dizer, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero orar, quero pedir a Deus que te revele quem é Jesus. Quero pedir a Deus que te leve a Cristo e te apresente a Ele, para que você seja salvo, salva e tenha vida eterna. Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E essa é a minha oração por você. Quero pedir que Deus te socorra nesses dias de calamidade, que Deus nos esconda à sombra das suas asas, até que passem as calamidades. E quero orar pelo Brasil. E quero pedir que vocês também orem por mim. Estou precisando de oração, um pouco de tosse, um pouco de incômodo, ontem e hoje. Que Deus nos dê graça. Pai, em nome de Jesus, vem socorrer esse nosso país, vem nos libertar dessa pandemia, vem socorrer, ajudar aqueles que estão caminhando por vales escuros, vales de sombra da morte. Vem dar saídas, vem dar sabedoria aos médicos, vem dar humildade e simplicidade a cada um para tratar os seus enfermos. Senhor, vem ter misericórdia do nosso presidente, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, deles o temor do Senhor, do presidente da Câmara, presidente do Senado. Agora mesmo, Senhor, no meio dessa pandemia, sempre tem tido algo estranho à própria pandemia e muitas dificuldades, e nós te pedimos sua ajuda e seu socorro, em nome de Jesus. Vem barrar esse vírus, Senhor, vem nos dar a vitória, vem ter misericórdia do Brasil. Como ele vai se levantar, Senhor? Ele é pequeno, ele precisa da sua ajuda, ele precisa do seu socorro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, ajude, compartilhe, vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis com essa palavra, do Filho do Homem, Filho de Deus, que morreu por nós.